Ok. Hoje eu passei o programa para vocês e hoje vamos falar da aula 18, tá? Que são as leis universais, incluindo a lei da evolução e a lei do trabalho, dentre outras. Mas, se vocês tiverem o programa impresso, depois eu vou revisar, é para riscar onde está escrito lei da relatividade. Tá? E é para arriscar também na referência à apostila da iniciação espírita. Mas depois, numa próxima revisão, eu acerto tudo isso. Tá? As leis universais, elas estão descritas, desenvolvidas no livro dos Espíritos, principalmente. Tá? Existem outros estudos decorrentes, mas a nossa base de estudo é o livro dos Espíritos. Eu hoje não vou fazer o estudo preliminar que nós fazemos com perguntas do livro dos Espíritos, porque todo o nosso encontro de hoje está diretamente relacionado a diversas questões do livro dos Espíritos. Então, o nosso encontro de hoje, ele é fundamentado na terceira parte do livro dos Espíritos. O livro dos Espíritos, lembrando, ele é dividido em 4 livros, tá? É o mesmo livro, ele é dividido em 4 partes, né? Então, nós estamos falando da terceira parte, né? Começa com a pergunta 614. 614. Bom, por que eu não vou seguir a apostila da iniciação espírita? Sabe aquela apostila amarela, né, que eu já falei para vocês? Certo? Olha lá aí. Essa apostila aqui amarela, eu não vou seguir essa apostila. E eu vou explicar por quê. Tem um material sobre leis morais, né, leis universais nessa apostila, mas o Edgar Armond, que foi quem primeiro organizou todo esse material, 1960, por aí, ele não usou como base o Livro dos Espíritos. E essa aula tá legal, eu ter estudado, isso mudou muita coisa para mim, eu ter estudado para falar com vocês. Ela está toda inserida nessa parte 3, né, do Livro dos Espíritos. Poxa, Edson, e a apostila da iniciação espírita? Edgar Armond, ele tinha uma formação, um conhecimento também em esoterismo, tá? E aí eu passei a pesquisar e a consultar, e aquelas leis que estão na apostila, elas fazem parte de leis que vocês achariam mais no esoterismo, no estudo de Hermes, hermética, né? E tem alguma correlação, porque a verdade é uma só, tem alguma correlação. Mas o mais correto a passar para vocês é justamente aquilo que o Espiritismo coloca e desenvolveu, né, sobre as leis universais, das leis morais. Eu tenho falado, às vezes, em alguns momentos, acho que para vocês, ou na abertura dos trabalhos, eu não vejo Deus como aquele ser que fica observando com aquele olho assim, né, para a vida de cada um de nós, entende? E aí vai escrevendo no caderninho dele, você fez isso, você fez aquilo. Seria diminuir muito, né?
o trabalho, ou a visão que nós temos de um ser que é perfeito, que é amoroso, tá? A gente nem fala que Deus perdoa, porque só perdoa, só tem que perdoar quem ficou ofendido, não é verdade? Então, certamente, Deus não se ofende com a gente, com as coisas que nós fazemos. E também não adianta a gente ficar pedindo perdão, desculpas, se a gente não der demonstração de que a gente se arrependeu com alguma coisa errada que nós fizemos. Eu vejo assim, eu acho que não estou fugindo da doutrina espírita, que a doutrina espírita, ela já foi escrita de uma forma bem mais avançada para interpretação do que, por exemplo, o Sermão do Monte. Quando Jesus falou do Sermão do Monte, e certamente não deve ter sido idêntico àquilo que nós lemos hoje, deve ter alguma modificação, ele carece de muitas interpretações, como nós demos algumas interpretações, né? Principalmente aquela mais assim, o pobre de espírito, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, fica esquisito, né? Então, isso requer uma interpretação, como muita coisa que ele falou e fez. Eu também entendo que a doutrina espírita é uma doutrina que não é assim estática, e ela tende a evoluir. Mas ninguém quer mexer na doutrina espírita. Quem é doido que fala assim, a partir de agora nós vamos mexer, tá? Tem espíritas que gostariam de reescrevê-la, mas como não tem um papa, não tem um conselho maior, mundial, é essa orientação que nós temos. Mas a gente também está evoluindo. E aí nós temos, eu acho que uma porcentagem pequena tem essa visão. Tem muita gente que ainda precisa achar que Deus a gente deve temer a Deus, né? Porque Deus é muito rigoroso. Nós não achamos que nós devemos temer a Deus. Ninguém teme um ser que fala que é bom, que é amor extremo. Tá? Então, nós precisamos compreender isso daí. Mas, se ele não interfere diretamente, assim, na nossa vida, quem eventualmente interfere para nos ajudar são aqueles espíritos que estão entre nós e a divindade, tá? Espíritos mais elevados que a gente, muitas vezes falam aqui para nós o que a gente precisa ouvir. Tá? Olha, é melhor você fazer isso, senão pode, né? É melhor você dirigir mais devagar, porque senão você pode sofrer um acidente. Tá? Olha, é melhor você não exagerar na bebida, você tem filhos. Então, é assim, são essas vozes. Essas vozes podem ser nossas mesmo, ou podem ser desses espíritos amigos que vêm nos lembrar. Então, para que tudo isso funcione, é necessário a gente entender que existem leis. Tá? Se a gente fosse falar em termos materiais, por que a Lua é bem menor que a Terra? Por que ela não é atraída pela Terra e não cai, não dá uma trombada no nosso planeta? É porque tem leis da física que explicam essas forças e esses equilíbrios. Por que toda a galáxia, sabe, tem esse equilíbrio maravilhoso com esses bilhões de estrelas? Tá? Então, existem fenômenos físicos que, quando nós ficamos sabendo deles, nós conseguimos explicar. Tá? Por que eu pego uma coisa aqui, eu pego o meu celular, se eu largar, ele cai. Porque nós sabemos que tem uma força de atração aqui. São leis. Tá? Então, não existe o Deus ou alguma outra força atraindo, ou fazendo, não, isso aqui vai cair. Não, agora não vai cair. Não, são leis. O funcionamento da nossa vida, e eu falo da nossa vida, falando de nós, espíritos encarnados e desencarnados,
Esse funcionamento está sujeito a leis que são, assim, comparáveis, análogas a essas leis físicas. Existem essas leis que fazem com que a vontade de Deus funcione, tá? Porque houve o momento da criação da humanidade. Então, nós fomos criados, tá? E qual que era o objetivo? O objetivo é que esses espíritos fossem viver neste universo. E não falamos só da Terra, né? Tá? Existem outros planetas habitados, outros órbitas, existem outras constelações, muitas, bilhões. Tá? Então, é monstruoso o negócio. Então, tudo segue uma ordem. E uma das ordens é essa lei da evolução. Todos nós evoluímos como espíritos. E qual que é o meio da gente evoluir? A gente vai renascendo. Então, o espiritismo é super legal, porque com o conhecimento dos fundamentos espíritas, nós fazemos uma análise de inter-relação entre tudo. Puxa vida, o nosso corpo, ele nasce, ele vive, né? O espírito vive. Depois o nosso corpo morre, mas nós não acabamos. O que nós conquistamos do nosso passado até agora tá no espírito, está gravado no espírito. E esse espírito vai ter outras oportunidades de voltar para uma escola num ano mais elevado. Ah, e aquele que não aprendeu? Ah, aquele que não aprendeu, ele vai repetir de ano. Olha a coisa mais natural do mundo. E quais são as experiências que ele vai ter? Sabe? Então, daí que a gente fala assim de lei de justiça divina, lei da igualdade, tá? Nós somos todos filhos de Deus e todos nós tivemos e temos e teremos as mesmas oportunidades. Então, nós estamos aprendendo, se a oportunidade aparece, a gente tem a oportunidade de aprender, mas nem sempre a gente aproveita a oportunidade, tá? E nós, ao invés de ir para a aula, nós vamos para o cinema com a namorada, tá? E é decisão nossa, é o livre-arbítrio. E é importante você ter a responsabilidade do livre-arbítrio, porque é você que vai ser responsável por todas as suas ações. Vocês compreendem o que eu estou falando em termos de mecanismos automáticos? Que não, é lógico que determinados detalhes a gente influencia. Por exemplo, numa próxima encarnação. Puxa vida, eu estou muito... Vamos supor, a gente desencarna e fala assim, nossa, eu estou muito arrependido. Eu deveria ter aproveitado melhor, eu deveria ter tido mais tempo com os meus filhos, eu cuidei muito do trabalho, eu não participei. Quanta gente não chega lá e lembra disso? Olha, os teus filhos erraram, e você tem muita responsabilidade com isso, porque eles nasceram na tua família, tá? Para que você desse um bom exemplo, para que você cuidasse, e você pensou só em você, ou no seu prazer, ou no seu conforto, e aí a gente desencarna, vai lá e fala, caramba, olha, eu gostaria de ter uma nova oportunidade. E eu posso até escolher os filhos que eu vou ter, ou a família que eu vou entrar, tá? Os nossos amigos espirituais mais graduados, certamente eles vão sugerir, vão falar, ou vão nos ajudar. Vai, eu tenho certeza que você vai se dar bem. Ou às vezes ele pode falar assim, não, você está querendo resolver muitos problemas de uma vez. Vamos, nessa próxima encarnação, resolver só esse problema. É o teu ponto mais fraco. Percebem como é que funciona essa vida de forma automática? Tá? Então, era essa a ideia principal de eu querer passar para vocês sobre o que significam essas leis universais, que são as leis morais. Tá?
como assim? Olha, você vai no automático seguindo essa lei. Mas e se meu livre-arbítrio ou algumas outras situações fizerem com que eu me desvie dessas leis divinas, tá? Como é que eu vou recuperar? São novamente as leis divinas que farão com que a gente se recupere. Por isso que nenhum espírito vai para trás. Ai, mas o cara fez tanto erro que ele, nessa vida, ele está lá, ele nasceu, tá com deformações físicas, achando que ele evoluiu, que ele regrediu. Não, o espírito não regride, porque todo o aprendizado está gravado na sua alma, tá? Então, só as experiências, elas se modificam. Nós achamos muitas vezes que o espírito está regredindo por causa do meio em que ele está vivendo, só pode ser um espírito atrasado. Às vezes, aquele espírito que está lá até, você vai falar assim, nossa, esse espírito aí é muito atrasado. Pode ser que não. Pode ser que ele esteja, realmente, fruto do livre-arbítrio dele, ele está passando por aquilo, mas que ele seja muito, muito sábio, tá? E não consegue colocar para fora dele, toda a sabedoria. Então, vamos lá. Esse capítulo começa na pergunta 614, e a primeira que fala assim, a lei divina ou natural, né? Então, tem alguns detalhes apenas que eu vou passar. Isso não exime ninguém de estudá-las, estudar pergunta a pergunta, tá? O que diz aí nessa primeira parte, que a lei de Deus, ela é eterna, é perfeita e imutável, ok? É bem verdade que a aplicação dela é proporcional aos povos ao conhecimento. Na época dos canibais, dos antropófagos, etc., a exigência era uma, porque era um povo que ainda estava muito no começo da sua caminhada. É como você exigir de uma criança de 2 anos que ela se comporte como um adulto, tá? Mas a lei é imutável, é a mesma para todos, né? Só que ela não é assim aplicada indiferentemente, quer dizer, da mesma forma para todo mundo. Aqueles que mais. Vocês estão tendo um peso muito grande com essas aulas, com esse curso, para quem não tinha esse conhecimento, porque, olha, é uma responsabilidade, entendeu? É uma responsabilidade. Só da gente falar que o livre-arbítrio é nossa responsabilidade, que nós somos responsáveis, opa, até algum tempo podia botar a culpa da minha esposa, na vida, sabe, nos meus pais, porque a gente é louco para botar a culpa em alguém das nossas falhas, certo? Mas agora não, nós somos responsáveis, nós temos que fazer a nossa parte, tá? E onde está essa lei? Aí o Kardec fala que ela está assim, os espíritos, né, falam que ela está escrita na nossa consciência, faz parte de nós. Vocês veem até os povos indígenas, né, têm a crença em algo maior que eles, tá? Eles sabem o que é bom, vivem ali em família, sabem o que tem. Então, tudo isso está inscrito em nós, de alguma forma, segundo os espíritos, né? Embora muitas vezes esses conhecimentos, eles são assim fechados em função, não aparecem em função das nossas paixões. E é bom nesse momento a gente diferenciar dois extremos: a paixão e o amor, tá? Num determinado momento da nossa evolução, nós ainda somos assim incentivados à vida pelas paixões, pelo prazer de curto prazo, sabe? Pela riqueza, pela satisfação dos nossos desejos, e principalmente aqueles ligados mais à parte material. Com a nossa evolução e com a nossa compreensão, nós vamos transformando esse sentimento, que vamos sumarizar assim como paixão, está muito ligado ao apego também, né? Ao egoísmo, ao orgulho, à inveja, está muito ligado a isso. Ele vai se transformando gradualmente em
num sentimento mais sublime, que é o respeito à pessoa, que é a valorização do outro, que é o amor a si mesmo e ao próximo, sabe? Esse respeito, né? Então, nós estamos nessa trajetória, né? Então, às vezes, somos dominados pelas nossas paixões. E nós não queremos ser prisioneiros do nosso instinto, do nosso passado. Okay? Nós queremos nos libertar, e aos poucos nós vamos nos libertando. Não, eu não vou depender mais dessa bebida, mas a bebida me faz tão bem, me faz esquecer essa vida, não é para esquecer. Tá? Então, veja, aos poucos a gente vai tomando consciência de coisas que me prendem ao mundo de mais baixa vibração, que é o mundo material. É a tomada de consciência, é o caindo em si. Mas o caindo em si é quando você muda a curva que você estava vindo, você vai mudar para uma direção já com consciência. Tá? Puxa, antes eu falava mal dos outros, aí eu aprendo que eu falando mal dos outros está ligado à inveja, sabe? Está ligado muitas vezes ao orgulho. Então, o julgamento do próximo depende dos nossos olhos, né? Que eu falei na semana passada. A cor dos nossos olhos, né? Que tem pessoas que veem um quadro, vê só os defeitos. E outra pessoa vê o mesmo quadro, vê as qualidades, as coisas bonitas. Então, esse é um processo de transformação. O homem, ele vai progredir quando ele compreende isso. E quando ele passa a aplicar. Tá? E todos nós estamos no mesmo barco. Uns mais, outros menos, mas está tudo ali. Nós estamos, assim, envolvidos em oportunidades. Aproveitemos as oportunidades. Então, a lei divina natural é mais ou menos isso daí. Aí tem a segunda lei, que é a lei de adoração. Isso foi sugestão, segundo eu entendi, sugestão de Kardec aos espíritos. A divisão está ligada aos 10 mandamentos. Amarás a Deus sobre todas as coisas, né? Isso aí está nos 10 mandamentos. E isso seguiu-se, Kardec procurou relacionar. Então, essa necessidade íntima da gente se ligar ao Criador. E essa adoração, que não é aquela adoração que você adora uma imagem, é um respeito, um amor de coração. Nesse capítulo aí, comenta-se sobre isso, de pensamentos. Existe a adoração que é externa, né? Que, por exemplo, tem igrejas que você se ajoelha na frente de imagens. Adoramos as imagens. E a gente não deve fazer críticas, porque num determinado momento eu percebi que aquela imagem deixa de ser uma imagem. Da cruzinha que eu uso, da Nossa Senhora Aparecida que eu beijo, sabe? Então, essa adoração é uma coisa mais sublime, que é a crença de um ser que é Deus, que está nos atraindo. E nessa atração, ele está nos dando as ferramentas para que a gente conquiste, com o nosso esforço, o nosso crescimento espiritual. E a prece, por exemplo, é dita também nesse capítulo da Lei de Adoração, é ato de adoração. Ela atrai auxílio espiritual e fortalece moralmente. Então, a importância da prece, tá? Eu faço uma prece, agradeço a Deus, agradeço, e às vezes eu sou meio carente e vou pedir para Deus. Então, entre nós e Deus, existem toda aquela escala de espíritos, né? Que vão decidir ou ajudar a gente de alguma forma. Nem sempre a ajuda que vem é aquela que a gente imaginava. E depois tem a lei do trabalho. Então vou só colocar um resumo. O trabalho é uma necessidade para o progresso e dignidade do espírito.
Deus não dá nada sem esforço. Tá? Pelo trabalho, o homem desenvolve inteligência e moralidade. Concordam com isso? Sem O dúvida. médico, ele se forma, ele estuda 6 anos, tal, se forma. Aí ele não vai trabalhar, ele vai ele vai aplicar no mercado. O pai dele é rico. Quer dizer, ele perdeu 6 anos, porque ele não se atualiza, não vai usar aquilo, não vai fazer o bem para ninguém. Tá? Trabalho não é só manual, qualquer ocupação útil é trabalho. Há descanso necessário para restaurar as forças. Então, está falando, não é só trabalho. Tá? E a gente tem que ser equilibrado na nossa vida. Tem pessoas que são fanáticas pelo trabalho, às vezes é uma fuga. Tá? E há outras, não, já trabalhei demais. Então, tudo é uma questão de equilíbrio, de bom senso. Mas, para a gente evoluir, é necessário trabalho. Você vai numa academia, você tem que ficar levantando peso para você ficar mais forte, mais musculoso. Tem que fazer trabalho. Tem que trabalhar para conquistar alguma coisa. Trabalho serve para a evolução, passar de um estado a outro. Precisa de uma força. Aqui é um ponto que eu espero que vocês me entendam. Quem estudou aí física na escola vai lembrar, mas eu vou falar. Vamos supor, eu tenho que empurrar um carro. Eu tenho que fazer, o carro está parado, eu tenho que fazer esse carro se movimentar até a frente da minha garagem. Então, eu tenho que fazer um trabalho. Eu tenho que aplicar uma força nesse carro. E ele vai ter que andar 3 metros para ficar em frente à minha garagem. Em física, calcula-se esse trabalho. Fala a força que foi usada e quanto que foi deslocado. Agora, estou fazendo uma comparação com essa lei natural. É a lei do trabalho. A força aqui, no caso, é a nossa determinação. É a vontade que nós temos de executar alguma coisa. Por exemplo, você é um educador de seus filhos. Então, primeira coisa, você tem que ter vontade de educar os seus filhos. E os seus filhos vão de um estado, tá, de educação para um estado maior de educação. Então, a sua força fez com que houvesse uma evolução. Tá? A reforma íntima, o que é? É a nossa vontade aplicada na melhoria dos nossos sentimentos. Por exemplo, a Carol falou que ela está se esforçando para deixar de roer as unhas. Então, ela tem a força de vontade e o resultado. E com os vícios é a mesma coisa. E com os nossos comportamentos negativos ou defensivos é a mesma coisa. Percebem? Percebem essa lei do trabalho? Se a gente não tiver a força de vontade, nós vamos ficar estagnados. E vamos ficar para trás. Tá? Por quê? Porque os outros não param. Alguma dúvida? Algum comentário? A lei do trabalho também nos favorece o aprendizado, a experiência que a gente obtém pelo trabalho que a gente faz, a gente também evolui nesse sentido, né? Pela experiência. Então, acho que não é só a força do trabalho, mas o conhecimento que você adquire, que você incorpora no seu espírito aquela experiência através do trabalho. Isso. E a experiência e o conhecimento gera a responsabilidade, né? Tá? Gera a responsabilidade. Se você, não adianta você conhecer, vai lá no alto da montanha e vai meditar. Que bem que você está fazendo. Tá? Então, o conhecimento nos obriga a alguma coisa. Ou a você prestar um serviço a uma empresa, ou a um trabalho de ajuda ao próximo, um trabalho voluntário. Tá? Está muito ligado à prática da caridade. Todo esse pessoal que é voluntário, por exemplo, num centro, né? Eles estão executando um trabalho. Olha aí, é a força de vontade deles, né? E o trabalho realizado. E o movimento
O que mudou ali? A pessoa que vai lá, por exemplo, no centro só para arrumar as coisas. Oh, beleza. Tá, tem diversas. Eu fui no domingo, foi entregada a cesta básica. Estava o pessoal lá, um grupo super bem organizado. A Marcelina deu uma palestra. Era o pessoal trabalhando. Porque levantaram cedo, tiveram a força de vontade de ir lá emprestar o seu tempo em benefício daquelas 40 e poucas famílias. Tá? Depois temos a lei da reprodução. Então, para que serve a lei da reprodução? Começa na pergunta 686. Se não fosse ela, não haveria a, a continuidade das espécies. Os animais, lembram da aula da evolução anímica? A mônada vivia em contato com as espécies animais, ela foi aprendendo, e ela aprendeu também a necessidade da reprodução, para que aquela espécie se mantivesse. E nós também. Tem algumas questões interessantes sobre o excesso da população, tá? Sempre tem o equilíbrio, né? Quando um sistema ele começa a ser pressionado, ele entra num caos, né? Já visto o problema do clima, né? Chegamos numa condição que está em desequilíbrio, né? Agora, amanhã deve entrar um veranico, está tendo lá um tufão que vai ter lá na Europa. E, então está acontecendo umas coisas, né? Pegando fogo, mas antigamente, pelo menos, não tão antigamente assim, mas isso não acontecia, né? As relações sexuais não são apenas para procriação, mas também para laços afetivos. Então, veja bem, isso do Livro dos Espíritos, não, você só pode ter relações sexuais para a finalidade de reprodução. Tá? Não, mas e os laços afetivos? E o amor? Né? Isso é necessário também, desde que não se abuse, né, do prazer pelo prazer apenas, que isso acaba sendo um desvio. Tá? A pessoa que só procura o prazer, mas com um parceiro em que você respeita, que você gosta, é gostoso você abraçar. É gostoso você se relacionar. Tá? E também nesse capítulo, fala sobre as questões sobre poligamia e o celibato, são tratadas à luz da moral. A moral significa que nós temos limites que são traçados pelas leis divinas. Mas, possivelmente, o meu limite é um pouco diferente do limite do Lorival, ou da Célia, ou de cada um de vocês. Porque depende do meu grau de consciência, do vosso grau de consciência. Então, nós temos limites que são... Eu já sei, por exemplo, as lições de Jesus, e eu sei que não devo fazer mal a uma pessoa se eu penso assim, será que eu gostaria de receber esse mal? Não, eu não gostaria. Então, eu já estabeleci um limite, né? Para mim, esse limite, puxa vida, eu não vou fazer para outra pessoa porque eu não gostaria que fizesse para mim. Eu não vou falar mal dela porque eu não gostaria que ela falasse mal de mim. Olha que legal. Então, de certa forma, eu estou estabelecendo os limites dessa moral. Então, essa questão, por exemplo, da sexualidade está ligada a isso. Seus limites. Talvez para aqueles antropófagos, aqueles canibais, eles não tivessem um limite. Então, igual ao nosso, né? Em função do que? Da consciência de cada um. Está claro isso? Aí temos também a lei de conservação. A lei de conservação. Aqui também, né? Ele coloca assim,
O instinto de conservação é divino e essencial. Essa conservação significa a conservação do corpo, né? O homem pode buscar o necessário e o útil, mas deve evitar o excesso. Isso aí são sumário do sumário. Cuidado com o corpo é um dever, pois é instrumento de evolução. Então, a questão da conservação da nossa saúde, né? Mas aqui a gente vai além sobre essa questão de conservação com relação ao mundo, tá? Porque, no caso, a ênfase está sendo dada realmente à questão do instinto que nós temos de conservar a nossa vida. Aí, no final, fala até no suicídio, tá? E nos abusos que o homem muitas vezes faz com seus vícios, violando essa lei. Quando eu estou tomando uma ação que vem em detrimento da conservação da minha vida, eu estou saindo do caminho correto que eu devia estar. Tá? Eu vou morrer um pouquinho antes do tempo. A lei da destruição. Essa é uma lei mais difícil da gente compreender assim à primeira vista. Às vezes nós temos que destruir para construir algo melhor. Muitas vezes, depois de um desastre, a reconstrução é benéfica. Então é dito assim, chega uma hora no planeta que ele vai estar numa situação de um caos tão grande em função da superpopulação, em função do egoísmo das pessoas, que começa a acontecer isso, é guerra lá na Ucrânia, é o genocídio que está tendo lá em Gaza e na África, desequilíbrios que vão ocorrendo e que destroem. Mas a longo prazo, essa destruição começa a causar um bem. No início do século passado, houve um incêndio lá em São Francisco, terremoto, e lá tinha os encanamentos, né? Gás e prédios com construção mais antiga. E a cidade de São Francisco, ela se incendiou, pegou fogo. E depois desse desastre, São Francisco e também toda a costa oeste, né? Ela tem hoje um padrão de construção muito mais seguro. No Japão, o Japão sofreu terrivelmente com terremotos. Muita gente morreu. Mas eles se transformaram lá. Hoje, não é qualquer terremoto que vai causar um desastre muito grande no Japão. Tá? Então, tem desastre. E essa passagem que nós estamos falando, né, do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, muito disso vai acontecer. E vai ser através de destruições aqui ou lá, ou geral, é que o homem vai aprender a reconstruir, tá, de uma forma mais equilibrada. Então, a destruição é necessária para a renovação e transformação. Não é contrária à bondade divina, serve ao equilíbrio da vida. As guerras podem ser meios de expiação e progresso, mas nunca justificam a crueldade. Eu lembro de uma prova que eu fiz para entrar na faculdade, lá da USP, né? No ano que eu fiz, acho que foi lá da USP essa dissertação para falar sobre a guerra. E o pessoal falava muito da guerra, os seus pontos negativos, né? E eu lembro que eu coloquei, fui feliz nisso, em falar que na Segunda Guerra Mundial, uma série de invenções vieram à tona, tá? Inicialmente por uma finalidade, mas trouxe benefícios para toda a humanidade. Então, essa lei da destruição vai. Quando existe um desequilíbrio, aquilo pode destruir, mas destrói para o bem, tá? Tem ainda a lei de sociedade, que vocês depois podem dar uma olhadinha, entre a pergunta 766 e 775. Que o homem não pode viver isolado. O homem não consegue viver isolado. Ele precisa se socializar.
Porque a família é importante. E a vida em sociedade é condição para o progresso intelectual e moral. E a família é núcleo fundamental da lei de sociedade. Pensem nisso. Lei do progresso. Então, alguns pontos da lei, assim, que nós já falamos muito, né? Está muito ligado à evolução e ao progresso. O progresso é a lei da natureza. Ele é inevitável e constante. Podem me bloquear se vocês querem comentar. Há progresso intelectual e progresso moral. E o primeiro antecede o segundo. Então, primeiro vem o progresso intelectual. Vem aquelas bombas, tá? Vem aqueles aviões que conseguem invadir um país e ninguém percebe. Tá? Muito desenvolvimento técnico. E depois vem o moral, o aprendizado, com as injustiças, com as dores, etc. Depois vem a lei de igualdade. Eu estou pegando, assim, exatamente na sequência que está no Livro dos Espíritos, tá bom? Lei de igualdade, questão 803. Todos os homens são iguais perante a Deus, porque todos têm a mesma origem e destino. Então, vejam, todos os seres humanos são iguais perante a Deus. Todos nós somos igualmente importantes, embora estejamos em situações momentaneamente diferentes. Alguns aproveitaram mais as encarnações, ou apareceram depois, outros apareceram antes. Mas todos nós somos tão importantes que na nossa evolução nós vamos nos aperfeiçoando, até virarmos espíritos puros, que já temos a sabedoria, e você compara o espírito puro com Deus, você não vê mais a diferença. Então, significa que todos nós estamos como que num rio que vai desaguar no oceano. Ai, que beleza! Tá? Chegando a Deus. Tá? A lei de liberdade. O livre-arbítrio é fundamental para a responsabilidade moral. Concordam? É através dos erros e acertos que a gente vai escolhendo o nosso caminho. Nós temos 3 tipos de liberdade: de pensar, absoluta, inalienável. Tem histórias lindas. Tem uma história do Viktor Frankl, ele estava preso, né, pelos nazistas. Tem livro maravilhoso do Viktor Frankl. 3 tipos de liberdade: é o de pensar, liberdade de consciência e liberdade de ação. A liberdade de ação, ela tem um limite, que são os nossos limites da moral. Eu tenho liberdade de ação, mas agora eu tenho um peso maior, porque eu já sei separar, mais ou menos, o bem do mal. A escravidão e a opressão violam a lei divina. Tá? A lei de justiça, do amor e da caridade, a lei do amor nós vamos falar na semana que vem. Vou precisar me preparar para falar para vocês sobre a lei do amor. E vocês se preparem também para ver se vocês têm ideia do sentimento de amor. Lembra que eu falei da paixão? Então, a lei do amor é uma lei que a gente não escapa dela. Tá? Está ligado à lei do progresso. Está ligado à lei da evolução. Está ligado a todas as leis anteriores. E a gente não vai estar no pleno de uma hora para outra, mas que a gente saiba subir cada degrauzinho. O homem tende à perfeição aproximando-se de Deus. Virtudes principais, a caridade e a humildade. Essa é a lei de perfeição moral nas questões 893 a 919. O maior obstáculo
é o egoísmo e o orgulho. E o homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade em sua pureza. Lição de casa: procurem no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo as questões sobre o homem de bem. Tá? Vocês já devem ter passado por isso em algum momento, mas dê uma pesquisada. O homem de bem. Quais são as características? Isso poderá assustar e falar assim, ai meu Deus, estou fora dessa. Porque o homem de bem tem características assim, que um dia a gente vai conquistar, mas não queiram conquistar de imediato, não, para vocês não sofrerem. Tá bom?